Fala, meus queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Na aula de hoje nós vamos estudar a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica trata basicamente sobre as máquinas térmicas, tá bom? E o que danado é uma máquina térmica? Uma máquina térmica é um dispositivo que converte energia térmica em energia mecânica. Então, basicamente, o objetivo é pegar calor e transformar em trabalho, ok? Hoje nós vamos aprender como isso acontece. Por exemplo, o motor de um carro é um motor a combustão interna. A partir da explosão do combustível, o carro anda. Então, o que é que o motor do carro está fazendo? Está transformando calor, energia térmica em trabalho. Então, o motor do carro é um exemplo de máquina térmica. Tá ok? Entendeu? Certo. Então, vamos lá. Uma máquina térmica, geralmente, ela funciona utilizando uma substância de trabalho, que no nosso caso será um gás ideal. E ela tem duas fontes de calor, duas fontes, uma fonte quente, que está a uma temperatura mais elevada, e uma fonte fria, a uma temperatura inferior, ou seja, a temperatura da fonte A é maior que a temperatura da fonte B. E é justamente essa diferença de temperatura que estimula o fluxo de calor de A para B. Mas a máquina térmica pega parte desse calor e transforma em trabalho. Então, basicamente, você tem a seguinte expressão, que é baseada em conservação de energia. O trabalho executado pelo gás na máquina térmica é o calor recebido em A menos o calor cedido pelo gás à fonte B. Ou seja, o trabalho é QA menos QB. Tá ok, pessoal? Então, o trabalho é executado a partir do calor que é recebido pela fonte quente. No entanto, nem todo esse calor recebido se converte em trabalho, porque parte acaba indo para a fonte fria. Tá ok? Então, pessoal, o que é o rendimento de uma máquina térmica? Uma máquina térmica, como eu já falei, ela busca transformar calor em trabalho. Seu rendimento não é nada mais nada menos que uma forma de calcular a efetividade da realização de sua tarefa. Então, uma forma de calcular essa efetividade é dividindo o quê? A energia útil pela energia total adicionada ao sistema. Ou seja, dividindo o trabalho pelo calor recebido pela máquina. Mas o trabalho, pelo princípio da conservação de energia, será a subtração dos calores recebido e cedido, QA menos QB. Ou seja, o rendimento é 1 menos QB sobre QA. Vale ressaltar que esta é uma grandeza adimensional. Aí surge a seguinte pergunta. Tá, o rendimento é 1 menos QB sobre QA. É possível você ter uma máquina térmica de rendimento 100%, ou seja, que o resultado aí dê 1? O que vocês acham? É possível? A resposta certa para esse questionamento é não. E nós aprenderemos por que agora. Bem, pessoal, como eu falei no slide anterior, é possível você ter uma máquina térmica com rendimento de 100%? Eu já disse que não. Mas por que não? É não, porque para que você tivesse uma máquina térmica com rendimento de 100%, a quantidade de calor rejeitada na fronte fria tinha que ser zero. Mas o que significa a quantidade de calor rejeitada na fronte fria ser zero? Você deve lembrar o quê? Que o calor é energia térmica em trânsito e ele se transfere de um local de maior temperatura para outro de menor temperatura espontaneamente, ok? Isso significa que para que o calor
flua da fonte quente para a nossa substância de trabalho, é necessário que exista uma fonte a temperatura inferior. Então, parte do calor transferido sempre será convertido para a fonte fria. Haja vista que esta fonte é aquela que permite que o processo de conversão de calor aconteça, pessoal. Então, não é possível que você tenha uma máquina térmica com rendimento de 100%, porque isso implicaria que não haveria calor trocado na fonte fria e, consequentemente, você não teria o calor fluindo espontaneamente. Seria necessário que um trabalho externo fosse realizado. Então, isso nos leva à formulação de Kelvin Planck da segunda lei da termodinâmica. É impossível construir uma máquina térmica que, operando em transformações cíclicas, tenha como único efeito transformar completamente em trabalho a energia térmica recebida por uma fonte quente. A existência de uma fonte fria impede que isso ocorra. E, ao mesmo modo, para que você tenha, por exemplo, a oportunidade de retirar calor de uma fonte fria e levar para uma fonte quente, isso é impossível espontaneamente. No entanto, se houver um trabalho externo sendo realizado sobre a substância de trabalho, isso é possível. Isso nos leva à formulação do Rudolf Emanuel Clausius. É impossível uma máquina, sem a ajuda de um agente externo, conduzir calor de um sistema para o outro que esteja a uma temperatura maior. Isso só ocorre com o trabalho externo. Esse é um exemplo do que acontece, por exemplo, nos refrigeradores, tá? Eu não vou explicar mais sobre os refrigeradores, porque isso será trabalho de vocês na próxima lista de exercícios. Bem, pessoal, até 1824, acreditava-se que uma máquina térmica poderia atingir o rendimento total. Ou seja, poderia chegar a um rendimento de 100% ou algo próximo de 100%. No entanto, já sabemos que não é possível você converter totalmente calor em trabalho, e isso é o enunciado da segunda lei da termodinâmica. Foi atribuído ao jovem engenheiro francês Nicolas Leonard Sadi Carnot a responsabilidade de demonstrar a impossibilidade desse rendimento de 100%. Na verdade, ele foi o primeiro cara que conseguiu demonstrar isso utilizando uma máquina térmica hipotética, a máquina de Carnot, cujo ciclo, que é denominado ciclo de Carnot, seria o ciclo de eficiência máxima de uma máquina térmica, pois este ciclo independeria da substância de trabalho. Quaisquer que seja a substância de trabalho, a eficiência do ciclo seria a mesma e só dependeria da razão entre as temperaturas da fonte quente e da fonte fria. Para construir essa máquina térmica ideal, Carnot utilizou-se de dois postulados. Postulado número 1. Nenhuma máquina térmica operando entre duas temperaturas fixadas pode ter rendimento maior que a máquina ideal de Carnot, operando entre essas mesmas temperaturas. Ou seja, o rendimento da máquina térmica de Carnot, a sua eficiência é a maior possível. Postulado número 2. Ao operar entre duas temperaturas, a máquina ideal de Carnot tem o mesmo rendimento, qualquer que seja o fluido operante. Ou seja, o rendimento da máquina térmica de Carnot independe se você está usando um gás de oxigênio, de hidrogênio, de nitrogênio. Para qualquer que seja o gás, o rendimento depende apenas das temperaturas da fonte fria e da fonte quente. Está claro? Ok. E em que se baseia o ciclo de Carnot? Para um gás ideal, ele é formado por duas transformações adiabáticas
onde o calor é igual a zero, e duas transformações isotérmicas, onde a variação de energia interna é zero. Então, durante a expansão isotérmica, o que é que iria acontecer? Calor seria adicionado ao sistema. Durante a compressão isotérmica, calor seria liberado pelo sistema para a fonte fria. Ok? Tudo bem. E note também que o calor no ciclo de Carnot depende das temperaturas absolutas da fonte fria e da fonte quente, de modo que vale a seguinte relação: o rendimento da máquina térmica de calor é dado por 1 menos temperatura da fonte quente sobre a temperatura da fonte fria. Em especial, como o rendimento depende apenas das fontes fria e quente, pode-se dizer que esse ciclo é aquele com o maior rendimento possível, tá? Ok. Por que isso é tão importante? Porque se o rendimento da máquina de Carnot só depende das temperaturas das fontes, isso significa que este é o maior rendimento possível, porque ele não depende de condições do sistema, da substância de trabalho. De modo que este é o maior rendimento para qualquer substância. No entanto, isso significa também que uma máquina de Carnot pode atingir um rendimento igual a 1. Se você considerar que a temperatura da fonte fria é 0 Kelvin, sim, você teria rendimento igual a 1. No entanto, isso não é possível, tá? Porque isso contraria a segunda lei da termodinâmica. Não há qualquer máquina que converta totalmente calor em trabalho. Além disso, é impossível se chegar ao zero absoluto em um número finito de passos, de processos termodinâmicos. Nunca ninguém conseguiu chegar ao zero absoluto, usando um número finito de processos. Isso significa que nenhuma máquina térmica possui rendimento de 100%, e isso inclui a máquina de Carnot. Gostaria de falar agora sobre processos reversíveis e irreversíveis. Faça a seguinte experiência em casa. Pegue um ovo, deixe ele apodrecer e depois jogue ele no chão. É possível que esse ovo, que se quebrou, se espatifou pelo chão e saiu aquela catinga danada, volte ao seu estado original, que a clara e a gema voltem para dentro da casca espontaneamente? É possível? Não! Então esse é um exemplo de processo irreversível. E o que seria um processo reversível? Por exemplo, um processo cíclico, como no ciclo de Carnot. É um processo reversível. Então, o que é um processo reversível? Após o término, o sistema retorna às suas condições iniciais pelo mesmo caminho, passando pelos mesmos estados intermediários, na sequência inversa daquela ocorrida na transformação inicial. Tá? Ele é irreversível quando as condições acima não são satisfeitas. Por exemplo, quando você quebra um ovo, quando você quebra um copo de vidro. Não é possível reconstruir um copo de vidro. Por último, gostaria de falar sobre entropia. Certa vez, tá? Falando sobre entropia, um físico chamado Rudolf Clausius forneceu uma interpretação diferente. Ele definiu uma nova função de estado termodinâmica, uma nova grandeza termodinâmica. E essa grandeza receberia o nome de entropia. Ele percebeu que em sistemas regidos pelas leis físicas, onde os fenômenos físicos estivessem ocorrendo sem interferência externa,
esses sistemas sempre caminhavam para estados de maior desordem. E ele definiu a entropia como sendo um grau de medição dessa desordem. Ele também estabeleceu que o que importava se medir era a variação de entropia. E a variação de entropia iria nos fornecer, por exemplo, qual seria o caminho espontâneo de um processo termodinâmico. A variação da entropia em processos isotérmicos é dado por essa expressão aqui, pessoal. E em situações onde você tem variações de temperatura, é necessário que se use o cálculo diferencial e integral para calculá-la. No entanto, uma forma de entender a variação de entropia é entendê-la como um grau de medição da desordem de um sistema. Tá? Quando você sai de um estado 1 para um estado 2, você está medindo qual é o grau de desordem do sistema a partir da variação de entropia. Se um sistema recebe calor, sua entropia aumenta. Se ele libera calor, sua entropia diminui. E se ele não troca calor com o ambiente, a sua entropia é zero. No entanto, a entropia do universo sempre é maior que ou igual a zero. E isso é uma outra forma de escrever a segunda lei da termodinâmica. Espero que tenham gostado dessa aula. Um forte abraço a todos e Deus os abençoe.